Olá, meus caros alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos com mais uma aula de Química Orgânica para você, né? Você viu que lá na aula 13 nós trabalhamos com as aminas, onde trabalhamos as funções de nitrogenada amina, né? E agora, aqui nessa aula 14, tá bom? Nós vamos também continuar trabalhando com as funções nitrogenada, tá bom? Eu sou o professor Antônio Almeida Pereira, mais conhecido como professor Almeida. E aí, abordar claramente, de forma clara, para que você possa compreender, tá bom? E, consequentemente, sucesso nas suas atividades, tá bom? Como aluno e etc. Vamos lá, então? Olha aqui na aula 14, nós vamos falar de mais uma função nitrogenada, dessa vez abordando sobre amidas. Nós vamos falar também sobre a nomenclatura das amidas e vamos falar, portanto, também da ureia, né? Habilidades para essa aula nós temos, primeiro, identificar as principais funções orgânicas presentes no cotidiano. Segundo, 2, compreender a nomenclatura das principais funções orgânicas, quer dizer, temos que identificar os compostos, né, que pertencem às funções orgânicas e temos que aprender a dar nome a esses compostos. Então, isso aqui é exatamente a habilidade para essa aula. Sobre as amidas, continua sendo o quê, meu caro aluno? São também uma função nitrogenada, tá certo? Então, amidas são compostos orgânicos que possuem nitrogênio, porém, agora é ligado à carbonila. Aí eu pergunto a você, meu garoto, está lembrado da carbonila? O que é uma carbonila? Então, olha só, você está lembrado que lá nos aldeídos nós utilizamos carbonilas, nós utilizamos nas cetonas, enfim, várias outras funções nós trabalhamos com carbonila, né? O oxigênio não faz parte da cadeia, ele está ligado ao carbono. E quando nós temos o NH2 ligado diretamente à carbonila, nós temos o grupo funcional da função nitrogenada que conhecemos como amida, tá bom? Então, só lembrando aí, né? Só para que a gente possa verificar, nós demonstramos para vocês a importância da carbonila, mas para ser amida, o NH2 tem que estar diretamente ligado a este carbono, tá bom? Vamos seguir em frente aqui, um pouco mais. Olha aí, nós temos o nitrogênio, nós temos o carbono, e o carbono ligado diretamente ao oxigênio, na carbonila, com hidrogênio, e assim sucessivamente. Então, só para enaltecer que, com relação às amidas, o nitrogênio ele está ligado na carbonila. Porém, o menor representante, ou seja, o menor composto da função amida, isto é, aquele que tem apenas um carbono. É o carbono que está, a carbonila, é o que chamamos de metanamida. Olha aí, não utilizamos amina, né? Porque a amina era quando eu estava com a função amina. Aqui eu estou com a função amida, então, olha aí. Esse é o menor composto da função nitrogenada amida que conhecemos, o metanamida. Você vai logo familiarizando com a nomenclatura desses compostos, porque ela é muito importante, tá joia? As amidas em geral, pessoal, nós temos muitas amidas no cotidiano. Logo, as mais conhecidas, elas estão no campo dos polímeros, né? Tais como as poliamidas e também as proteínas. Então, as proteínas são poliamidas, função nitrogenada.
Eu falei lá nas aminas, falei porque nas proteínas nós temos grupo amina. Nós temos grupo amina nas proteínas, tá bom? E aí, olha só, sendo que as proteínas, elas fazem parte das amidas. E aqui nós temos a poliamida. O que é uma poliamida? Então eu tenho aqui uma estrutura, tá vendo? Olha, isso aqui caracteriza o grupo amida. No entanto, eu tenho aqui um monômero, que é uma parte das amidas, e quando eu tenho vários monômeros desse ligados entre si, nós dizemos que eu estou diante de uma polamida e que essa polamida no cotidiano é o nylon 66. Você já viu o que é o nylon, né? Aquele plástico de forma de fio. Então, nada mais é do que a amida, né? E lembrando que são muito utilizados no campo dos polímeros, tá bom? Polímero, muitas partes repetidas. Então, N partes, quer dizer, se não fosse, eu teria uma amida e muitas partes dessa amida ligadas entre si, eu vou chamá-la de poliamida, né? Que caracteriza o polímero conhecido como nylon. As proteínas, em geral, elas são, na verdade, poliamidas também. No entanto, são polímeros formados pela união de um aminoácido por meio de ligações peptídicas, né? Então, a união de dois aminoácidos, eu pego um aminoácido, ligo a outro aminoácido, cada aminoácido eu chamo de peptídeo. E a ligação que une um aminoácido com outro é ligação peptídica, tá bom? E a proteína, por ser muitos peptídeos ligados entre si, caracteriza a polipeptídeo. Então, imagina aqui, ó, eu tenho aqui um aminoácido. Aí, olha só, veja bem isso aqui. Do ácido carboxílico, que tem a carbonila ligada a um OH, eu tirei o OH. E do NH2, que aqui tinha outro nitrogênio, é como se eu dissesse, olha, aqui eu tinha um OH e aqui eu tivesse outro hidrogênio. A partir do momento que eu tirei o hidrogênio e uma hidroxila, você viu que ficou agora uma amida, não é isso? E sendo assim, nós chamamos de uma ligação peptídica, tá bom? Exatamente essa ligação que une dois aminoácidos. Aí eu tenho aqui o quê? Uma amida constituída, portanto, toda proteína, ela é uma amida. Olha aí, nada mais do que eu falei, que aí caracteriza o grupo funcional amida, né? Onde a ligação peptídica, ela está presente entre dois aminoácidos. Entre dois aminoácidos, você retira uma molécula de água. Que legal. Então, cada aminoácido eu chamo de peptídeo. Então, um aminoácido, o que aconteceu com o aminoácido? Ele perdeu uma hidroxila e o outro perdeu um hidrogênio. Uma hidroxila com outro hidrogênio, então eu tenho a molécula da água. E o espaço que fica entre si caracteriza, portanto, a ligação peptídica. Então é bom, meu caro aluno, você entender sobre proteínas, porque futuramente você, quando for ver bioquímica e outros conteúdos mais avançados, você vai saber por que as proteínas existem e por que elas são poliamida, né? Poliproteínas são polipeptídeos, porque cada aminoácido é um peptídeo. De dois aminoácidos, eu tiro uma molécula da água, é porque ali vai ficar o que nós chamamos de ligação peptídica que une dois aminoácidos, beleza? E aí, em que grupos o
grupo R, variam de um aminoácido, olha aí. Então, nós temos 20 aminoácidos primários, o grupo R, eles variam. Então, o que diferencia um aminoácido para outro é exatamente o radical R, tá bom? Como são 20 aminoácidos, eu posso ter aminoácidos, quer dizer, comuns, ligados entre si, ou eu posso ter aminoácidos diferentes, porque assim forma a estrutura das proteínas. E você sabia também que os fios da teia de aranha, geralmente, eles são formados por longas moléculas de proteínas que pertencem ao grupo das amidas? Olha aí, então você já deve ter observado em sua casa, aí no campo, muitas aranhas fazendo uma teia. E aí são o quê? Polímeros, hein? São polímeros. É como se fosse fio nylon, né? Para que elas, o habitat delas. E aí você tira o habitat dela quando você destrói aquela teia de aranha. Então as aranhas, ela constituem várias poliamidas. Tudo bem? Muito importante no nosso dia a dia. E as aranhas não são químicas, né? Mas nós sabemos na composição da teia de aranha que ali existem fibras que são a base de amidas. Entre outras amidas, nós podemos também citar algumas aplicações práticas dessas poliamidas. Entre outras, as amidas são substâncias que são utilizadas em laboratórios químicos, também em laboratórios farmacêuticos, para a produção de medicamentos, a produção de plásticos e de suplemento alimentar para o gado e outros produtos. Então, a amidas, ela tem um grande valor na produção de medicamento, de plástico, suplemento alimentar para os animais, entre outros produtos. Tá bom? Você já viu como se caracteriza as amidas. Sendo assim, olha só, você conhece o medicamento denominado penicilina? Já viu falar, né? Então, ela é uma amida que apresenta a seguinte estrutura geral. Então, olha aqui para a molécula da penicilina. E você vai ver aí várias outras funções orgânicas presentes. Mas, entre elas, com certeza, olha só, nós temos aqui, ó, você vai vendo aí que nós temos amina? Temos amina também. Nós temos ácido carboxílico? Sim, nós temos ácido carboxílico, né? Mas nós temos várias funções aqui presentes. Então, quando eu me refiro à amina, olha aqui, ó. Amina, isso aqui caracteriza uma amida, tá joia? Nós temos aqui amida. Nós temos aqui ácido carboxílico, ok? Ó, grupo ácido carboxílico, entre outros, no meio da estrutura da molécula da penicilina. Então, quando a gente... Daí porque os fármacos são geralmente compostos orgânicos que estão formando as suas fórmulas básicas, tá bom? E com relação ao nome das amidas, nós vamos aprender sobre, olha aí, a nomenclatura de amidas. Nós temos amidas que não possuem substituintes do nitrogênio e elas são nomeadas pelo método substitutivo, como nos ácidos, mas utilizando um sufixo amida ao invés de oico, né? Então, alguns ácidos nós terminamos com oico. E aqui não, aqui nós vamos utilizar o prefixo referente ao número de carbono, nós vamos utilizar o infixo an e nós vamos utilizar a palavra amida. Então, por exemplo, eu tenho, quando ele referiu ao invés de oico, é lá do ácido carboxílico, ácido metanóico, ácido etanóico, propanóico, etc. Então, aqui ao invés de oico, nós vamos utilizar amida. Então, nós temos o prefixo aqui. Quantos carbonos tem nessa amida? Apenas um carbono. Ótimo. Então, daí
prefixo met. E aí, an, que é o infixo, e a função amida que nós estamos abordando. Então, sempre que tiver apenas um carbono, nós citaremos como sendo metanamida. E aí, agora, uma amida com 2 carbonos. Lembrando que, olha só, o grupo funcional da amida é o NH2 ligado diretamente à carbonila. 2 carbonos, prefixo et. An é o infixo e amida, porque eu estou trabalhando com a função amida. A partir, eu posso ter uma amida insaturada? Posso. Eu posso ter uma amida com tripla ligação? Pode. Mas a característica principal de uma amida é você ter o NH2 ligado à carbonila. Agora, a cadeia principal tem quantos carbonos? Tem 4 carbonos. Já sei. Então, aqui é but. Por que 3-in? Porque você tem a obrigação de enumerar o carbono a partir do grupo funcional NH2, do grupo funcional da amida. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Aí, but, a partir do carbono 3, existe uma tripla ligação. Lembra dos alcinos? Então, por isso mesmo. Então, but, 3-in, e agora o sufixo amida. Então, nós podemos ter amidas insaturadas, não tem problema nenhum. Só não pode deixar de ter o grupo funcional que caracteriza essas amidas. Nós temos aqui ainda também uma amida que ela tem 3 átomos de carbono. Olha o grupo funcional, sempre caracterizando as amidas. Como são 3 carbonos, então lemos propanamida. E temos mais exemplos, olha ali, 4 carbonos nessa estrutura. Então, inclusive, lembrando que a cadeia carbônica, o carbono do grupo funcional, ele faz parte da estrutura para que você possa dar o nome correto dessa amida. Então, são 4 carbonos, butanamida. Esse outro exemplo aqui, olha só, nós temos aqui uma amida insaturada, como se fosse um alcadieno. Então, nós temos 2 duplas ligações. Beleza? Nós temos aqui 2 radicais metil. Mas a cadeia principal é aquela que apresenta o grupo amida. Agora fica fácil de dar o nome. Ou seja, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Já sei, é um hexanamida. Mas o que acontece antes? Eu vou ler agora primeiro os radicais. Então, no carbono 3 e no carbono 4, eu tenho 2 radicais metil. Aí vem, li os radicais, li. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 6. Agora, 2 e 4, dieno. O que é dieno? É que no carbono 2, a partir do carbono 2 e do carbono 4, existe uma dupla ligação. Então, o nome desse composto é o quê? 3,4 de metil, hexa, 2,4 de N. E assim, caracterizando o composto amida. Portanto, as amidas elas podem ser saturadas, que só tem ligações simples, no caso, butanamida, etanamida, propanamida. Ela pode ter uma tripla ligação, que nós vimos aí, in, e agora com 2 duplas, de enamida, né? Mas você não pode esquecer de que, para dar nome aos radicais e localizar as insaturações, se faz necessário numerar a cadeia a partir da extremidade que está o grupo que a gente chama o grupo amida, tá bom? Senão, nós teremos consequências. Agora, caso exista um ou mais substituinte do nitrogênio nas amidas, então deverão ser nomeados pelo nome do radical e utilizando o símbolo N, tá bom? Então aqui eu tenho, olha aí, o nitrogênio, eu não tenho NH2, olha, eu tenho aqui, ó, veja só o que nós temos.
Então, o nitrogênio, tenho 2 hidrogênios que foram substituídos. Aí se faz necessário utilizar o N-etil, né? Etanamida. Etil em homenagem a esse radical e etanamida em homenagem a isso aqui. Como o radical etil, então antecipa-se o símbolo N, tá? Nós temos aqui, olha só, o amida propriamente dito, mais 2 hidrogênios do N foram substituídos por quem? Pelo radical metil e pelo radical etil. Aí eu coloco N-etil na ordem alfabética, né? Consequentemente, N-metil etanamida, quer dizer, metil, etil, metil e etanamida para caracterizar esse composto. Vamos em frente assim, olha. Agora eu tenho aí, ó, posso falar também de que nós podemos ter isso aqui, ó. Um carbono caracterizando aqui no grupo amida, mas ao nitrogênio eu tenho 2 radicais metil. Para cada radical metil eu leio N de metil, metanamida. Por que metanamida? Porque apenas o carbono do grupo funcional, beleza? É uma função muito importante, existe no cotidiano, principalmente quando você se lembrar das proteínas, valeu? E assim, no aprender fazendo, vamos treinar, vamos resolver um exercício para fixar melhor. Temos aqui, no exemplo número 1, o aspartame, ele é representado adiante, né, no composto abaixo, que ele é um adoçante artificial usado em muitos refrigerantes e alimentos de baixa caloria, né? Não vou usar o açúcar comum, que é a sacarose. Tá bom, então usa o aspartame. E o aspartame, ele tem essa estrutura. Sendo assim, o que nós sabemos? O que queremos saber? O grupo enquadrado na figura do aspartame, ele é característico de que função orgânica? Será que ele caracteriza um éster? Será que ele caracteriza uma amida? Ele caracteriza um aminoácido? Caracteriza uma amina ou um carboidrato? E agora? Éster você já viu, amida você já viu também, aminoácido é o que caracteriza proteína. Amina, nós já vimos essa função. E carboidrato é quando na estrutura você tem aldeído e álcool ao mesmo tempo, é a estrutura mista, né? Agora, com relação ao aspartame, qual é a característica qual é a função que caracteriza aquele composto? Olha só, se você disser que é amida, parabéns, porque mais uma substância do cotidiano faz parte da função amida. Olha só, nós temos também as amidas aromáticas. Mas, professor, o que significa amidas aromáticas? Aí eu falo, toda vida que eu falar em aromático, você deve saber que na estrutura existe anel benzeno. Então, olha aí, o grupo amida, tá vendo? A NH2-carbonila está ligado diretamente ao benzeno. Quando é assim, eu tenho uma amida que ela é aromática. Por quê? Porque trata-se de derivados da benzamida que são utilizados como fármaco para o tratamento de hipertensão, angina no peito, etc. Então, olha aí. Por que benzamina? Porque é ao benzeno que o grupo amida está localizado. É no carbono do benzeno. E aí, benzamida. Essa aqui é a amida aromática mais simples de que nós temos. Assim como de cadeia alifática,
nós temos metanamida, né? Metanamida é a amida alifática mais simples, porque só tem um carbono. E aqui nas aromáticas nós temos a benzamida. Vamos lá então? Sendo assim, olha aí, nós temos outras amidas, né? Que, por exemplo, essa aqui, ela é utilizada ou usada como repelente de mosquitos e carrapatos na forma de pomadas. Sendo assim, nós temos a N,N-dietil-metil-benzamida. Benzamida, olha aí, você está vendo aí? Essa estrutura aqui é benzamida, o restante são radicais. Então, nós temos o dietil, nós temos aqui o radical etil e radical metil. Então, essa estrutura representa uma substância química que é utilizado como repelente de carrapato. Beleza? E assim sendo, só para você ilustrar e saber que nós temos outras funções também presentes nos compostos orgânicos, né? A niacinamida. Então, olha aí. Ela é uma molécula orgânica, né? É uma amida. Ela é uma amida aromática, porém, ela constitui a vitamina B3. Já pensou a importância de conhecermos essas substâncias? Então, as aminas existem, mas as amidas, ela tem, assim, uma gama de atividade no nosso cotidiano, que é muito impressionante, tá joia? Com relação à classificação das amidas, aí nós temos assim, ó. Nós temos as amidas que são classificadas de acordo com a quantidade de hidrogênio que estão presentes no grupo funcional NH2. Para isso, nós temos a amina primária, que é exatamente uma amida que apresenta todos os hidrogênios no grupo NH2. Olha só. Então, nós temos aqui NH2, uma amina primária. Você viu que apenas o hidrogênio ele é retirado do NH3, NH2 que está ligado diretamente à carbonila, caracterizando, portanto, a amida, né? Nós temos também o que chamamos de monossubstituída, né? Uma amida monossubstituída, ou caracterizada como sendo uma amida secundária. O que é isso? Isso acontece quando a amida ela apresenta o hidrogênio do grupo funcional, estando o nitrogênio ligado apenas a um radical orgânico. De que maneira? Observamos então esse caso aqui, tá bom? Nós temos aí, olha aqui, ó. O nitrogênio do grupo amida, né? É uma amida secundária, por quê? É como se lá na amônia, né? 2 hidrogênios fossem substituídos. Então, monossubstituído. Obrigatoriamente, nós sabemos que isso aqui já caracteriza uma amida. Mas aí o hidrogênio foi substituído, ok, do NH2 substituído pelo CH2CH3. Quando eu tenho uma dissubstituída, eu chamo também essa amida de terciária, amida terciária. Por quê? É a amida em que não apresenta nenhum hidrogênio no grupo funcional. Isto é, olha aí, a amida primária, quando eu mantenho, ok, o NH2. Amida secundária, quando eu retiro um dos hidrogênios, fica somente o hidrogênio. E a amida terciária, a dissubstituída, então quando eu tiro todos os hidrogênios, verifica, portanto, esse composto. Então eu não tenho hidrogênio ligado ao nitrogênio, portanto, assim eu tenho agora a classificação das amidas primárias, né? Você viu lá,
no caso da amida primária, só lembrando aqui, ó. Olha aí, amida primária, porque foi apenas o NH2, já faz parte da estrutura das amidas. Isso é a mais simples de todas as amidas. A amida secundária e a amida terciária. Então, lembra lá das aminas, que quando a gente substituía um dos hidrogênios, a gente tinha uma classificação, mas a primária, ela já é porque ela faz parte do grupo amida, tá bom? E agora, você já viu falar na ureia? O que é a ureia mesmo, hein? A ureia nada mais é do que uma amida muito importante, gente. Ah, é? Então, a amida, ela é uma substância orgânica pertencente à classe funcional amida. A sua forma molecular, CONH2, 2. Mas a sua forma estrutural, ela é representada por, olha só. Então, ela é uma amida onde na carbonila se encontra NH2 duas vezes, né? Então, nada melhor do que dizer que toda vida que você fala em ureia, e onde é que se encontra a ureia? E a palavra urina vem de quê? A palavra urina vem porque na urina existe uma grande concentração de ureia. E daí a palavra uréter, por onde passa a urina. Então, veja como ela é muito importante no organismo dos seres vivos. Lembrando que nos seres humanos, você não pode esquecer isso, nos seres humanos, a ureia, ela corresponde à taxa de 2 a 55 em massa da composição da urina. Aí vem, meu caro aluno, uma reflexão. Você se lembra que quando, na primeira aula de Química Orgânica, nós falamos a teoria da força vital que existia, onde a Química Orgânica tratava dos compostos presentes apenas nos seres vivos? Isso aí, antigamente. Na sequência, o que houve? O Wohler, aquele cientista, o que ele fez? Ele pegou o cianato de amônio, o NH4OCN, que tem a mesma forma molecular da ureia, e ele aqueceu, ele calcinou, aqueceu o cianato de amônio, que é um sal inorgânico, e transferiu esse sal inorgânico exatamente na ureia. Então, lembra aí a importância da ureia. E agora chegou qual a função orgânica da ureia? Amida. É o que nós estamos trabalhando nessa. E a partir daquele experimento, então concluiu-se que a química orgânica não é a química que estuda os compostos dos seres vivos, mas a química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. Viu? Então, quando eu falei agora na ureia, eu lembrei exatamente de como foi abordado na aula número 1 de Química Orgânica do terceiro ano. Viu aí, meus caros alunos? Estamos sempre precisando dos conhecimentos anteriores e enriquecendo nas aulas atuais. Então, seguindo aqui agora, olha aí, já pensou? 55% da massa que existe na urina do ser humano contém ureia. Então, olha aí agora. É tanto que quando urina-se num ambiente aberto, o sol bate, com um certo tempo você vê aquele pozinho branco. Então, ali é sal, né? Sal orgânico constituído de ureia. Não esquecer, tá joia? Olha aqui ela. A ureia, ela é fabricada por meio da reação sobre condições apropriadas, onde tem o quê? Gás carbônico e amônia, né? Entre suas muitas utilidades, a ureia destaca-se como componente presente aonde?
nos fertilizantes, na matéria-prima para a produção de plásticos, como suplemento alimentar para o gado e ainda matéria-prima para a indústria farmacêutica. Já pensou que bacana? Então, olha aqui a ureia pura. Por isso que eu falei que a ureia, ela é um sal branco. Não é só o cloreto de sódio que é branco, mas a ureia também. Então, olha aí, a ureia para ruminantes, demistificando a utilização, né, de outros. Portanto, nós estamos abordando aqui nesta aula a importância da ureia, que caracteriza a função amida, né? Bom, já que nós falamos que a ureia, ela está presente nos fertilizantes, então vamos ver aqui o uso dela nessa área, né? Fertilizante, quer dizer, nas plantas, tá bom? Porque nós temos os adubos, né? E nós temos o NPK, enfim. A ureia é um composto nitrogenado sólido que se apresenta na forma de grânulos brancos e possui 46% de nitrogênio na forma amídica, quer dizer, na forma da função amida. A ureia também, ela é o fertilizante nitrogenado mais utilizado no mundo, né? Então, muitas vezes o país não tem ureia, mas precisa para alimentar os animais, para poder utilizar na agricultura, enfim. Por quê? Porque mais de 95% da produção mundial ela é destinada para o uso como fertilizante, uma vez que ela caracteriza as amidas, no geral, na sua forma, conforme vocês viram, a forma estrutural dela. Beleza assim? Ainda sabemos, olha aí, ó, que bacana, né? Utilizado para adubar as plantas, para favorecer o crescimento das plantas. E ainda, a cafeína. O que tem a ver com a cafeína, gente? Olha só. A cafeína é uma substância muito estimulante, né? Por isso que quem toma café perde o sono, os caminhoneiros tomam muito café para não dormir, etc. Porque na composição do café, o maior componente é a cafeína, daí o nome café, né? Ela pode ser encontrada no café, pode também ser encontrada no chá, na composição do chocolate e em refrigerantes do tipo cola. Além disso, medicamento para resfriados e dores, entre outros. O que varia? Varia a concentração, né? A quantidade de cafeína em cada um desses componentes, em cada um desses. E assim sendo, olha só, aqui a fórmula estrutural da cafeína. Aí existe grupo amida nessa estrutura? Claro que existe grupo amida nessa estrutura, tá vendo aqui, ó? Então, tudo isso aqui caracteriza amida, entre outras, aminas e tantas outras substâncias que nós conhecemos. Por quê? Porque o Brasil, ele é conhecido como o maior produtor e um dos maiores consumidores do mundo. Tá joia? Então, assim, meus caros alunos, que bacana, nós aprendemos mais uma função nitrogenada, que é a amida, tá joia? Cujo grupo funcional primário, o NH2 ligado diretamente a uma carbonila, mas nós temos também as amidas secundárias, quando outro hidrogênio é substituído por um radical, e a amina terciária, quando o terceiro hidrogênio assim também é substituído, tá bom? E a aplicabilidade das amidas, né? Vocês só saber que as proteínas que nós consumimos no dia a dia nada mais são do que compostos amídicos, né? Porque os peptídeos
são os aminoácidos que, ligados entre si, através da ligação peptídica, formam polipeptídeo, poliproteína. E cada uma apresenta o grupo funcional amida. Valeu aprender? Agora, convido você a ficar ligado, porque voltaremos para aquele comentário e, consequentemente, revisão para você ter sucesso na atividade de aula. Valeu?